Fala, pessoal, prazer enorme ter você aqui na Semana do Imbatível. Eu tenho certeza que vai ser uma semana transformadora, vai ser uma semana que vai abrir para você um leque de oportunidades, mas, acima de tudo, vai trazer muitos insights. O meu grande objetivo é tornar você alguém ainda mais realizador, ainda mais assertivo. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais me impacta no sentido negativo, que mais me deixa triste, é ver homens e mulheres que não conseguem chegar à realização em qualquer área de suas vidas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida financeira, porque eu costumo dizer que se Deus me escolheu para viver essa jornada, se numa gama de mais de 300 milhões de possibilidades, Deus me escolheu, é porque Ele tinha certeza que eu tinha capacidade de ser realizador e assertivo. Deus não ia errar na escolha. Com tantas possibilidades, Ele escolheu a mim e a você para viver essa jornada chamada vida. E aí você deve estar se perguntando assim, Medeiros, mas se Deus escolheu a mim e a você para viver essa jornada chamada vida, por que eu não consigo atingir as minhas metas e os meus objetivos? E foi essa pergunta que eu me fiz quando eu li uma pesquisa, se não me engano, do Instituto Gallup, que diz que mais de 90% dos brasileiros não atingem os seus alvos. E eu fiquei me perguntando por que tantas pessoas têm dificuldade de baterem as metas? Por que tantas pessoas não conseguem realizar os seus sonhos? E talvez você nunca tenha parado para pensar, mas eu tenho certeza que muitas vezes você escreveu no papel metas, objetivos para um ano, para um período, seja correr, seja fazer atividade física, seja emagrecer, seja ganhar mais, seja aumentar a produtividade, aumentar a venda, seja visitar mais o pai, a mãe, um parente, um filho, seja, quem sabe, até ter mais tempo para você mesmo. Mas muitas vezes você não conseguiu chegar onde planejou. E aí você pode me perguntar assim, Medeiros, por que isso acontece? E é justamente isso, e sobre isso, que a gente vai falar nessa semana do Imbatível. Eu costumo dizer que o meu objetivo, quando eu abro um trabalho como esse, é mostrar para as pessoas que todas elas são capazes de realizar aquilo que desejam, mas nem todas suportam o valor, nem todas suportam o preço de se perseguir uma meta realmente realizadora. A pergunta que eu quero fazer para você é: você está disposto, você está disposta a pagar o preço pela sua meta? É uma pergunta que você precisa responder. Se você percebeu na página onde a gente tem esse curso depositado, hoje eu coloquei como dia D, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o dia D. O mês de janeiro já passou, e se a gente colocar que um ano tem 12 meses, a gente já viveu 9%, 8%, 9% de um ano. E a pergunta é, você conseguiu chegar em 8%, em 10% do resultado que você planejou para esse ano? Se você não conseguiu, isso quer dizer que você já está atrás. E a gente precisa correr para recuperar esse resultado. Mas essa não é a pergunta mais importante que você precisa responder. A pergunta mais importante que você precisa responder é: o que eu vou fazer com os 81% que ainda me restam? E é por isso que eu coloquei que hoje é o dia D. E aí você vai perguntar assim, Medeiros, o que é esse dia D? A grande verdade é que dia D é o dia decisivo, é o dia da atividade, é o dia da ação, é o dia que você vai arregaçar as mangas e vai partir para a ação. O dia D ficou marcado na história em 6 de junho de 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia para mudar
os rumos da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães ocupavam a Europa ou ocupavam parte da Itália, os aliados precisavam achar um flanco para que eles pudessem entrar e libertar a Itália dos nazistas. O dia D que eu coloquei para você é o dia da sua libertação de muitas vozes, muitos entraves, muita procrastinação que muitas vezes atrapalha a sua liberdade de agir e de atuar na busca do seu alvo e da sua meta. O dia D é o dia que você vai decidir ser mais realizador. O dia D é o dia que você vai decidir ser assertivo. O dia D é o dia que você vai decidir, a partir de hoje, eu vou criar, eu vou me transformar em alguém imbatível. E talvez imbatível soe para você como uma palavra muito diferente, muito distante. Eu quero dizer para você que imbatível não é aquele que ganha todas as batalhas, imbatível não é aquele que é o primeiro colocado em tudo, imbatível não é aquele que é o destaque, imbatível não é aquele que faz melhor alguma coisa, mas imbatível é aquele que não desiste de lutar. Imbatível não é aquele que é o melhor em alguma coisa, mas é aquele que se torna melhor em alguma coisa a cada dia. Imbatível é aquele que a cada dia ele se pergunta: como eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Como eu posso fazer hoje para ser um pai melhor do que ontem? Como eu posso fazer hoje para ser um profissional melhor do que ontem? Como eu posso fazer hoje para atingir mais metas do que ontem? O que eu posso fazer hoje para eu ser um profissional ainda melhor do que eu fui ontem? Eu costumo dizer que a alta performance é um estilo de vida. Alta performance não é uma atividade, alta performance não é algo temporário, alta performance é um estilo de vida. E ser imbatível ou ter o DNA imbatível é um estilo de vida. E sobre isso, a gente vai conversar muito essa semana, sobre o dia D, que tem que ser hoje. Você olhar no espelho e falar para você mesmo: a partir de hoje, eu vou ser cada vez mais imbatível. Então, vem comigo para essa primeira aula, porque eu vou te ensinar como você pode ser mais realizador e como você pode ter esse DNA do imbatível. Vem! Bom, pessoal, então voltamos e a gente falou sobre o dia D. Mas veja, só existe dia D se estiver ou se houver uma missão. Se não houver missão, não existe dia D. É uma reflexão interessante para nós. Isso quer dizer o seguinte, que antes da gente partir para o dia D, antes da gente partir para mão na massa, antes da gente colocar mãos à obra, a gente precisa responder: qual é a minha missão? Quando a gente pensa numa missão empresarial, a missão de uma empresa é aquilo que aquela empresa representa para uma sociedade. Quando a gente pensa numa atividade empresarial, a missão de uma empresa é aquilo que ela entrega de valor para a sociedade. Quando a gente faz esse paralelismo para o eu limitada, você como um agente social, a gente pode dizer que a sua missão de vida é aquilo que você entrega para a sociedade. É o valor que você deposita na sociedade. É aquilo que te representa dentro da sociedade. Diversos grupos que eu participo, as pessoas muitas vezes me chamam de comandante. E quando elas me chamam assim, eu trago para mim que um dos maiores integrantes da minha missão, uma das coisas que eu mais entrego para a sociedade é o poder de liderar, é o poder de guiar, é o poder de inspirar pessoas. Inclusive, há uns 15 dias atrás, eu estava numa live e uma das pessoas parou a live e perguntou assim: Medeiros, você é um funcionário público, muito bem empregado, não precisa trabalhar com mentorias, com palestras.
O que te move você investir tanto tempo nesse tipo de atividade? Eu vou botar um trechinho aqui para você ver, para você entender o que é uma missão. Porque a grande verdade é, só existe o dia D, só existiu o desembarque na Normandia, porque existia uma missão a cumprir. E muitas vezes, pessoal, a gente não consegue atingir as nossas metas, os nossos alvos, os nossos objetivos. O dia D muitas vezes não chega para a gente, porque a gente está sem missão. E quando você está sem missão, você fica como alguém que estivesse perdido. Veja o vídeo. Quanto mais te conheço, mais te admiro. E é uma pergunta bastante, talvez, pessoal, que possa nos inspirar. Porque você tem uma profissão que, teoricamente, já estaria satisfeito para a maioria, 50% ou 80% da população. O que te move para você se desafiar cada vez mais? E assim, vou ser bem sincero para você, é ver a pessoa chegar na meta. É isso que me move. Quando eu vejo que alguém bateu uma meta, tem um pessoal que está comigo no curso de slides lá. É uma coisa simples. Quando eu vejo que alguém conseguiu fazer um slide, que eu sei que não é fácil de fazer, gente, isso é tão simples, mas você não sabe o quanto isso me alegra. Pô, parece que eu cumpri minha missão. Entendeu? Então, eu acho que isso é o que mais me move. Eu tinha uma mentoria, chamava-se Target, e eu criei todas essas ferramentas para Target, né? E isso foi em 2018. E entrou uma moça na mentoria comigo que ela queria plantar cogumelo. Quando ela entrou, eu tomei um susto, cara. Eu tenho um depoimento dela, uma hora eu vou mostrar para você. Quando ela entrou, eu tomei um susto, mas um susto que você não tem noção. Eu falei, meu Deus, a mulher quer plantar cogumelo e quer viver de cogumelo. E eu não sabia nada de cogumelo. Uma das maiores alegrias da minha vida foi o dia que eu recebi uma foto dela. E ela disse, Medeiros, os primeiros cogumelos eu estou comendo. E ela plantou cogumelo no apartamento. E hoje ela é, para mim, um dos maiores cases de sucesso. Entendeu? Ela saiu feliz, eu saí feliz. Ela achou que o investimento dela valeu a pena, eu achei que o meu tempo valeu a pena. Então é isso que me move, é ver as pessoas atingirem as metas, os objetivos. Você viu o vídeo e agora eu quero trazer você para cá, porque antes da gente falar sobre metas e objetivos, eu preciso falar com você sobre missão de vida, algo extremamente importante. E aí você deve me perguntar assim, Medeiros, como é que eu faço para descobrir a minha missão de vida? Existem 3 perguntas que normalmente eu faço nas minhas mentorias e quando a gente tem um tempo maior de mentoria, eu inicio as mentorias com 2 assuntos que são fundamentais. O primeiro é o autoconhecimento. A gente sempre aprofunda dentro de cada mentorado, a gente sempre busca dentro de cada mentorado aquilo que ele tem como característica principal. A gente faz uma análise profunda para entender quais são os fatores que formam ou que mais sobressaem dentro do seu perfil comportamental. Existem 4 fatores que estão dentro da cabeça de cada um de nós. E esses 4 fatores, eles se equilibram dentro de um perfil comportamental que cada pessoa tem. E a segunda coisa é, a partir da avaliação do perfil comportamental, a partir da avaliação de quem é essa pessoa no seu subconsciente, a gente passa, então, a conhecer quem era essa pessoa no seu consciente. Que é trazer essa missão de vida, é buscar, é resgatar lá de dentro algumas coisas que são importantes. E 3 perguntas sempre participam das minhas mentorias e elas entram na tentativa de clarear qual é a sua missão de vida. E eu vou fazer as 3 perguntas aqui para você. A primeira pergunta é, o que você gosta de fazer? O que te realiza fazer? A segunda pergunta é, o que você faria até mesmo de graça? Se você não tivesse que receber R$1 por nada que você
faça. Mas se ainda assim você tivesse que escolher algo para fazer, se fosse impositivo, olha, você não vai ganhar nada para fazer qualquer coisa, mas você tem que escolher uma coisa para fazer. O que seria essa coisa? O que você entregaria para a sociedade, mesmo que não houvesse uma troca financeira? E a terceira pergunta é: o que as pessoas que estão à sua volta te procuram para aconselhamento? Elas te procuram para você ajudá-las a resolver o quê? Se você conseguir responder essas 3 perguntas e essas 3 respostas, elas forem mais ou menos na mesma direção, você tem uma grande chance de descobrir qual é a sua missão de vida. E ao falar sobre autoconhecimento, sobre missão de vida, essa semana eu mandei um e-mail para vocês e pedi para que muitos de vocês escrevessem para mim qual seria um objetivo importante para vocês. E muitos escreveram aqui, ter estabilidade financeira, passar num concurso público, ser gestor na área de saúde, ter um salário superior a 12 mil, sucesso na minha empresa, escolher uma meta de vendas para o ano, estar preparado para a transição para terapeuta, ser uma advogada especialista na proteção de dados. E aí a pergunta que eu te faço é: qual ou quais são as características internas ou externas que te ajudam ou te afastam da sua meta? Perceba que escolher alvos e metas factíveis são coisas extremamente relevantes. Mas se conhecer faz parte do processo. Mas aí vem uma segunda pergunta muito interessante. Um salário superior a 12 mil reais te leva para próximo da sua missão de vida? O sucesso da minha empresa te leva para a sua missão de vida? Ser um advogado especialista em proteção de dados te leva para a sua missão de vida? Te aproxima da sua missão de vida? Aumentar o faturamento da minha empresa e poder focar no gerenciamento saindo do operacional te leva para mais perto de sua missão de vida? E você vai perguntar assim: Medeiros, por que você está me perguntando isso? Porque existem 2 fatores que interferem diretamente na execução de uma meta. São os valores, ou melhor, são as características individuais, o seu perfil comportamental. E a segunda coisa é o quão perto ou longe essa meta está da sua missão de vida. Essas 2 perguntas você precisa responder antes da gente iniciar a aula de hoje. Entretanto, infelizmente, essa semana, que é a semana do imbatível, o meu objetivo é te ajudar a fazer planejamentos estruturados, a dividir o seu alvo, a sua meta, em partes realizáveis, para que você consiga ser alguém mais estratégico, para que você consiga viver ainda mais a alta performance. Então, eu vou partir do princípio que você já é alguém que se descobriu como o eu pessoal e o eu limitada. Que você é alguém que já se descobriu no seu subconsciente, que você já sabe o seu perfil comportamental, que você já sabe aquelas 4 ferramentas que estão dentro do seu cérebro e elas brigam entre si. Eu vou partir do princípio que você já descobriu quem é o eu limitada, a pessoa que leva valor para a sociedade, a pessoa que tem um papel social a desempenhar, mas que você precisa de ajuda para, sabendo para onde estão as suas batalhas, te ajudar a dividi-las em partes que sejam guerreáveis. E vou te ajudar a criar ou gerenciar expectativas realmente realizáveis. Normalmente, nas minhas mentorias, eu utilizo algumas ferramentas. E hoje eu vou usar uma ferramenta e amanhã essa ferramenta será complementada por uma outra ferramenta. Mas antes da gente passar para o uso da ferramenta, eu preciso te explicar que existem diferenças entre os tipos de meta.
Existem dois tipos básicos de meta. Existem os objetivos de guerra, que é aqueles que mudam a história da guerra, como foi o caso do desembarque da Normandia, e existem os objetivos intermediários, que são aqueles que, ao você alcançá-los, você fica mais perto do objetivo de guerra. Quando você traz isso para o mundo corporativo, o mundo corporativo ele tem duas nomenclaturas. Ele chama de metas de resultado e metas de ação. Eu vou passar um videozinho para você entender a diferença entre esses dois tipos de meta e já vou te apresentar a primeira ferramenta que você, inclusive, já recebeu, que é a ferramenta STAR. Então, assista o vídeo. Existe uma grande diferença entre metas de resultado e metas de ação. Isso tem que ficar muito claro. Medeiros, qual a diferença de uma coisa e outra? Meta de resultado é o objetivo final daquilo que você quer fazer. Meta de ação é o que você vai fazer para chegar naquele resultado. Medeiros, explica melhor. Então, vou explicar melhor. Vamos dizer que você quer sair do primeiro andar e chegar no segundo andar. Chegar no segundo andar é sua meta de resultado, é o seu destino final, é o seu objetivo final. Mas as suas metas de ações é subir um degrau, subir outro degrau, subir outro degrau, subir outro degrau. Depois que você subiu 10 degraus, você chegou na sua meta de resultado. Você chegou no objetivo final. Vamos dizer que eu vou sair de Brasília e vou para Salvador, são 1.600 quilômetros. Meu objetivo final, minha meta de resultado, com aquela ação eu quero chegar em Salvador. Mas eu preciso cumprir algumas tarefas ao longo desse caminho para eu chegar em Salvador. E isso se chama meta de ação. Parece simples, mas quando eu não consigo organizar isso dentro da minha cabeça, eu me perco. Aí bate a ansiedade. Né? A Denise falou sobre a ansiedade. Por que a ansiedade bate? Porque eu trato meta de resultado como meta de ação. E muitas vezes a meta de resultado é uma meta que ela não vai se cumprir no curto prazo. Ela vai se cumprir no médio e longo prazo. Então, a Kátia disse, eu quero entrar no mercado de palestra e quero viver de palestra. Essa é uma meta de resultado. Se ela não entender que essa meta de resultado ela tem um delta X de tempo para acontecer, tem dois caminhos principais. O primeiro é ficar perdido e ficar rodando. Já viu o cachorro quando roda assim e ele não se acha? Muitas vezes é isso que acontece. E o segundo é a desistência. A pessoa desiste. Entendeu? Então, parecem simples os conceitos, mas eles são simples, porém são significativos. Na medida que você precisa ampliar sua mente e falar assim, poxa, meta de resultado. Bom, depois que eu consigo entender isso, eu preciso ter muito claro o seguinte, eu preciso ter uma meta de resultado para eu dividir essa meta de resultado em metas de ação. Mas, Medeiros, como é que eu faço para não ficar perdido e não ficar ansioso? Você precisa ter metas de ação. Porque são as metas de ação que vão dizer para a Kátia assim, ó, Kátia, você não chegou no seu objetivo, mas hoje você está mais perto do que ontem. Denise, você ainda não chegou no seu objetivo, mas você hoje está mais perto do que mês passado. Então, veja só, parece simples, mas é complicadíssimo. Porque a gente tem um negócio aqui dentro que é o nosso cérebro. E quando você coloca uma meta de resultado e você não diz para ele que é uma meta de resultado, ele começa a te cobrar como se fosse uma meta de ação. E isso causa em você um peso e um desconforto emocional muito grande, a ponto
de algumas pessoas precisarem de tratamento, porque as pessoas não conseguem entender que algumas metas que elas colocam são de resultado. Uma meta de resultado, ela é a construção de algo maior. Medeiros, fala para nós onde você quer chegar. O que eu quero chegar com você é que, normalmente, o que eu faço? Eu digo assim, ó, como eu quero estar em 31 de dezembro de 2021. O que é isso? Isso é meta de resultado anual. Bom, aí o que eu faço? De trás, ou melhor, da frente para trás, eu começo a voltar. Eu começo a voltar. E aí, quando eu venho voltando, eu venho fazendo o quê? Dividindo as metas de ação. E eu me cobro pelas metas de ação e não pelas metas de resultado. Quando você entende, então, a diferença entre metas de ação e metas de resultado, a gente precisa, então, traçar a nossa meta de resultado. Depois eu jogo ela em 5 peneiras. Tá? 5 peneiras. Eu vou falar as 5 peneiras aqui para você. Se alguém que estiver no YouTube quiser digitar aí, o pessoal que estiver aqui no Zoom também quiser digitar no chat, pode digitar. Tá? Então, a primeira peneira que eu jogo é o seguinte, ela é simples. Por que ela é simples? Se eu pegar a minha meta e der para alguém que não me conhece, ler, essa pessoa vai entender o que eu estou falando? Às vezes a gente faz coisas tão complexas que a gente mesmo não entende. Medeiros, por que a minha meta tem que ser simples? Porque se eu precisar de ajuda, ela tem que ser tão simples que as pessoas consigam entender. Elas têm que ser tão simples, de forma que a Denise leia e, sem eu falar nada, ela saiba o que eu quero fazer. Bom, segunda coisa, segmentável. Medeiros, por que segmentável? Porque a meta de resultado, ela é uma soma de metas de ação. Então, eu preciso ter uma meta que seja segmentável. Se eu quero vender palestra, um exemplo, que eu sei que tem muita gente aqui que mexe com palestra. Se eu quero vender palestra a R$6.000, se esse é o meu objetivo, essa é a minha meta de resultado, eu não posso começar vendendo a R$6.000. Esse é o resultado. Esses dias eu falei isso num grupo que gerou uma discussão e eu falei justamente isso. Pessoal, essa é a meta de resultado. Agora, para você chegar numa meta de resultado, você precisa construir uma meta de ação. Você precisa construir um passo a passo para você chegar lá. Então, primeira coisa, ela precisa ser simples. Segundo, precisa ser segmentável. Terceira coisa, precisa ser temporal. Medeiros, o que é temporal? Eu preciso ter um tempo estimado para cada coisa. Eu preciso ter um tempo para minha meta de resultado. Minha meta de resultado termina em 31 de dezembro de 2021. Eu preciso ter uma meta temporal para minhas ações. Qualquer coisa que você for fazer precisa ter um tempo. O seu cérebro precisa saber qual é o tempo daquilo. Tá? Então, essa é a terceira peneira. E aí vem uma das coisas que parece ser uma coisa muito óbvia e não é tão óbvia. Ela é alcançável? Porque, às vezes, ela pode ser simples, ela pode ser segmentada, ela pode ser temporal e pode não ser alcançável. Você pode botar assim, eu quero estar vivendo de palestra até final de 2021. Aí a pergunta é alcançável? Será que é? Eu quero criar um projeto social para ajudar 100 crianças até final de 2021. É alcançável? E a última coisa, tá? Ela precisa ser reveladora. O que é reveladora, Medeiros? Ela precisa revelar quem você é. A meta tem que casar com você.
A meta, ela tem que ser algo que diz sobre você, que tem a ver com você, que desperta você, que desafia você. Se as suas metas e os seus objetivos eles não te desafiam, elas não são metas e objetivos de resultado. Veja só, se as suas metas e os seus objetivos não te desafiam, elas não vão formar um objetivo final de resultado. Por quê? Se elas não te desafiam, você vai chegar onde você sempre chegou. Então, isso não muda o seu panorama de resultado. Conseguiram entender o que eu estou falando? Ok? Olha só, se a sua meta e o seu objetivo ele não te desafia, ela nunca vai se tornar uma meta de resultado. E o que muda você de patamar é o resultado. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, agora que você já viu as 5 peneiras, e como você percebeu, elas são baseadas na técnica SMART, é uma técnica americana que o mercado consolidou como sendo a melhor maneira de você alcançar metas e objetivos de resultado. Eu quero trazer aqui para você aqueles objetivos que você mesmo escreveu. Bom, ao ler aqui os objetivos de vocês, pessoal, ter estabilidade financeira, passar no concurso público, fazer um doutorado, ser gestor numa área de saúde, eu posso dizer que esse objetivo ele é simples, segmentável, temporal, alcançável e realizador? Ao olhar salário superior a 12 mil, estar preparado para a transição de carreira. O que é estar preparado para a transição de carreira? Eu consigo segmentar isso? Eu consigo avaliar isso? Eu consigo mensurar isso? Eu consigo dividir isso para acompanhar? Perceba que aqui existem diversas respostas e um dos itens mais importantes da análise de objetivo é se ele é temporal. Pode-se dizer que apenas um dos objetivos colocou aqui algo temporal, que era estabelecer a meta de vendas para o ano. Então, você que respondeu o questionário, eu quero te desafiar a pegar a ferramenta que eu mandei para você por e-mail e refazer o seu objetivo de guerra. Refazer o seu objetivo, a sua meta de resultado. Veja que quando eu, na verdade, pedi para você escrever o objetivo, porque eu já sabia que mais de 90% das pessoas fazem as suas metas e os seus objetivos sem qualquer filtro, sem qualquer peneira. Talvez seja por isso que o Instituto Gallup diz que mais de 90% das pessoas não atingem as metas e objetivos. É porque eles colocam sonhos e não metas. E eu vou ensinar para você ao longo da aula qual é a diferença entre sonho e meta. Muitos escreveram aqui sonhos, poucos escreveram metas. Então, agora que você já sabe como tudo isso funciona, eu quero mostrar para você como eu transformei essas 5 peneiras numa ferramenta simples e fácil de ser entendida, de ser preenchida, mas, acima de tudo, de te ajudar. Uma ferramenta simples para te ajudar a achar o norte da sua meta de resultado. Vou te mostrar. Vou compartilhar minha tela com você para que você consiga me acompanhar nesse raciocínio. Então, essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui é uma ferramenta chamada Estrela Guia ou STAR, ok? Ela é focada em meta de resultado. Então, aqui não tem meta de ação, ela é meta de resultado. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a trabalhar a sua meta de resultado. Amanhã, nós vamos trabalhar uma ferramenta que complementa essa, que é uma ferramenta que vai te ajudar a trabalhar, a criar metas de ação a partir de uma meta de resultado, ok? Então, aqui é muito simples. Você vai colocar a data de hoje, 21 de fevereiro de 2021, vai aqui colocar seu nome
E aqui você vai colocar como você deseja estar no período que você quer planejar. Se você quer fazer um planejamento anual, você vai colocar 21 de fevereiro de 2022. Se você quer colocar uma meta semestral, você vai colocar, lembrando que ela é de meta de resultado. Então, é uma ferramenta para médio prazo, longo prazo. É uma ferramenta que vai te dar um resultado, que vai te mudar de patamar. É um objetivo de guerra. Bom, e aí você coloca o prazo. Eu vou trabalhar com você, vou lembrar o exemplo daquela moça que eu contei, que queria plantar cogumelo. Então, quando ela veio trabalhar comigo, a meta dela era plantar cogumelo após a aposentadoria em larga escala. E a gente tinha um período de 6 meses de mentoria. E quando ela trouxe esse objetivo para mim, eu joguei nas 5 peneiras. A primeira coisa que eu perguntei era, ele é único? E a gente chegou à conclusão que sim, ele era único. Ela queria fazer uma transição de carreira e plantar cogumelo e viver da renda do cogumelo ou complementar a sua aposentadoria com a venda do cogumelo. Ela tinha experiência? Não. Então, aqui, ele era único, eu vou botar sim. Ok? Bom, ela tinha experiência? Não. Ela não tinha experiência. Aí eu perguntei, ele é segmentável? Olha só, ser segmentável não necessariamente quer dizer que a gente vai elencar metas de ação, ok? Mas ele é segmentável? Da forma como ela falou, eu fazer uma transição de carreira, não ficou claro para mim como que ela poderia segmentar isso. Então, ficou não. Eu perguntei, é delegável? Você tem alguma coisa que você consegue delegar, dividir com alguém? Ela falou, não. Eu perguntei, tem prazo final? Ela falou, sim. E ela me deu o prazo, na época eu não lembro se era 1 ano e meio, que ela precisava fazer essa transição. Eu perguntei, você tem prazos intermediários? Veja só, se ele é segmentável, ele precisa ter prazos intermediários. Ela não tinha. Ela não tinha planejado nada em relação à segmentação e a prazos intermediários. Eu perguntei, você já iniciou? Ela falou, não. Eu perguntei, a sua meta, você acha que é realista? Ela disse, sim, eu acho que é realista. Bom, eu perguntei, é desafiadora? Ela falou, sim. Eu perguntei, respeita seus valores? Ela falou, sim. Realista, ela mesma chegou à conclusão que talvez não fosse, mas vamos botar que fosse, ok? Bom, ao final eu falei para ela assim, olha, quando você joga essa meta sua aqui na planilha, ela me dá um target vermelho e me dá 60% de chance de você chegar na sua meta. A probabilidade de você chegar é 60%. Se eu discordar dela, que a meta dela não era realista, não era, ela tinha 52% de chance de chegar na meta dela. E um target vermelho. O target vermelho dificilmente ela vai bater a meta. Certo? Pela experiência, quando a STAR chega a menos de 70%, a menos de 75%, 74%, dificilmente a pessoa chega na meta. Então, o que acontece? Essa ferramenta é para mostrar para você que a sua meta de longo prazo ou de médio prazo, ela está mal formulada. Ela está mal dimensionada. Perceba que o objetivo dela era vender cogumelo, produzir cogumelo. Para o espaço de tempo que ela tinha, estava mal dimensionado. E aí, o que eu fiz? E é o que eu faço nas mentorias. Eu preencho a ferramenta de acordo com o objetivo da pessoa, tá? Eu não preenchi aqui para a gente ganhar tempo. E depois eu volto e preencho novamente a planilha. Então, vamos dizer que naquela época fosse essa data e a gente tivesse aí 6 meses de mentoria. E eu gosto que a pessoa termine pelo menos parte da sua meta quando termina a mentoria.
Então, vamos botar aqui 21/8/2021. Eu estou simulando como se fosse na época. E aí eu lembro que eu falei para ela, olha, você vai precisar fazer alguns ajustes na sua meta. Para você continuar comigo, eu preciso entender que a sua meta ela é factível. E eu estou percebendo, pela ferramenta, que a meta não é factível. Então, nós vamos trabalhar a sua meta da seguinte maneira. Estudar o mercado de cogumelos até um mês antes do final. Eu lembro que foi isso. 21/5/7/2021. Bom, visitar visitar 3 cooperativas de produtores. Eu vou simplificar, tá, pessoal? Para facilitar. Até... Aí eu lembro que ela ficou com 2 meses para fazer esse trabalho aí. 21/4/2021. Eu estou ajustando as datas como se fosse hoje, tá, pessoal? Mas isso aconteceu em 2018. Eu só estou fazendo para você ver. Aí, por fim, isso foi uma das coisas mais legais. Por fim, decidir se plantar ou não era o caso, ou era viável, tá certo? Então, pessoal, perceba, eu vou só diminuir aqui para você conseguir ver todo o objetivo. O que a gente fez? Eu mudei, juntamente com ela, o objetivo dela. Ela entrou na mentoria comigo com o objetivo de plantar cogumelo. Se terminasse a mentoria e ela não estivesse plantando cogumelo, ela iria se sentir incompetente e eu também. Quando ela veio para a mentoria, eu decidi junto com ela, vamos trocar esse objetivo. Ao invés de a gente colocar plantar cogumelo, você não sabe se é viável, eu não sei se é viável. Ela morava em apartamento, tá ok? E aí, então, a gente mudou o objetivo dela. O objetivo final. O objetivo de guerra, que iria mudar a vida dela, era plantar ou não. Decidir. Se, ao final da mentoria, ela decidir se eu vou plantar, isso iria mudar a vida dela de alguma maneira. Se, ao final da mentoria, ela decidir se eu não vou plantar, isso iria mudar de outra maneira, porque ela ia ter que procurar outra coisa para fazer na aposentadoria. Perceba o que é um objetivo de resultado, uma meta de resultado, é uma meta que muda a história do jogo. E aí, então, ela escreveu a meta mais ou menos desse modelo, eu não me lembro agora, não me recordo. Eu procurei aqui no meu computador, eu normalmente, um ano depois, eu costumo deletar as coisas que ficaram do ano anterior, e eu não tenho mais a primeira star dela, ok? E aí a gente vai para a segunda star e vamos comparar. A primeira a gente terminou com 52%. Vamos lá. A meta é única. Aí você vai dizer assim, Medeiros, não é única, ela vai fazer muita coisa. Mas esse muita coisa que ela vai fazer é para tomar a mesma decisão? Ela possui experiência no assunto? Veja só. Ela não possui experiência em plantar cogumelo. Mas a meta dela não é plantar cogumelo. A meta dela é estudar e decidir. Ela era bancária, ela tinha nível superior, acho que ela tinha até mestrado em alguma área. Então, ela era alguém que sabia estudar e fazer pesquisa. Então, experiência para estudar e decidir ela tinha. Mas ela não tinha experiência para plantar. A meta dela era plantar cogumelo quando ela chegou. Aí, vamos colocar, então, que ela tem experiência, ela sabe estudar, ela sabe como achar. Tem metas de ação? Tem. Ok? Elas não estão extremamente divididas, mas tem meta de ação. Existem metas delegáveis? Não. Tudo era ela que ia fazer. Então, não tem metas delegáveis. Tá certo? Tem prazo final? Sim. Tem prazo intermediário? Sim. Ela já iniciou? Não. Agora, é realista? Agora é realista. Agora é realista. Perceba que o jogo mudou da água para o vinho simplesmente porque ela conseguiu ajustar
a sua meta. Olha, a meta dela veio para 84%. Se a gente colocar que a própria mentoria já era o início do estudo, e a gente colocar um sim, porque é uma verdade, ela veio para a mentoria para isso, a gente começa a perceber que o objetivo dela tem 92% de chance de acontecer. Deus, o que são esses 92%? Ela tem 92% de chegar ao final da mentoria e decidir se ela queria ou não plantar cogumelo. Percebe que é um objetivo extremamente diferente, é um objetivo extremamente diferente da área que ela atuava, mas ela conseguiu, por meio de uma ferramenta simples e de peneiras simples, a gente conseguiu chegar no resultado. Ok? Então, é assim que a gente usa essa ferramenta. Perceba que ela saiu de 52% com trocas simples de palavra, mas perceba que, apesar das palavras trocadas serem simples, elas foram extremamente profundas e transformaram não só o objetivo, mas transformaram o mindset. Quando chegou o final da mentoria, olha que legal, ela não sabia disso, eu não sabia. Ela visitou várias cooperativas. E numa das cooperativas que ela visitou, ela ficou sabendo que existe um kit que você poderia plantar dentro de casa, mesmo morando num apartamento. Ela comprou esse kit, ela plantou cogumelo, me mandou a foto dizendo que ela estava colhendo os cogumelos. Eu contei isso para você lá atrás. Ah, meu Deus, ela já chegou decidida a plantar. Ela chegou decidida, mas sem convicção. Era um sonho, não era um objetivo. A grande verdade é que as pessoas se perdem e não conseguem realizar as suas metas porque elas chegam com sonhos e não com objetivo. Meu Deus, qual a diferença entre sonho e objetivo? O objetivo é algo que você estuda, é algo que você vê a viabilidade. O objetivo é algo estratégico. E o objetivo é algo que você fala assim, puxa, eu quero eu quero receber 30 mil por mês vendendo, sei lá, taça. Ok? Ok, quantas taças eu consigo vender por mês? Eu consigo vender 1.000 taças. Qual o preço da taça? O preço da taça é R$40. Então, eu consigo chegar a 40 mil por mês. Qual é o mínimo que eu vendo? O mínimo que eu vendo é 500. Então, 500 vezes 400 dá 20 mil. Poxa, o meu mínimo é 20, o meu máximo é 40. A minha meta é 20. Isso é meta. Eu quero vender 60 mil de taça por mês. Isso é sonho. Isso não é meta. Meta é algo estudado, planejado, burilado, pensado, estrategicamente montado. Eu sei que você está olhando e falando assim, Medeiros, essa ferramenta é simples, isso é muito simples. Mas a gente se perde nas coisas simples. A gente não se perde nas coisas complexas. A gente justamente se perde nas coisas simples. E eu trouxe essa ferramenta STAR justamente para te ajudar a pensar, a burilar, a trabalhar a sua meta de resultado. Eu vou mostrar para você o depoimento da Keiko, depois que a gente terminou essa mentoria, depois que ela fez esse trabalho. Eu vou te mostrar o depoimento dela. Olá, meu nome é Keiko Regina Furihata. Estava passando por um momento de angústia, ansiedade sobre o meu futuro após a aposentadoria. Meu desejo era fazer algo totalmente diferente da minha atividade atual e que realizasse um sonho antigo e que eu não tinha nem ideia de como iniciar. Daí o programa Target entrou na minha vida como resposta às minhas orações. Medeiros, com sua ajuda, através das nossas conversas semanais, motivadoras e orientadas, você me ajudou a colocar no papel o meu sonho, dando corpo e vida ao meu projeto. A ferramenta Target que você utiliza nesse programa
me deu uma visão objetiva e clara do que eu precisava fazer para alcançar meu objetivo. Me deu um norte, me mostrou a posição em que eu estava, onde eu queria chegar e as ações que eu deveria fazer durante esse caminho. E o importante também, com datas estabelecidas por mim mesma. Em poucas semanas você me fez sair da inércia para a ação. Me ajudou a planejar passo a passo do caminho a seguir para atingir o meu alvo. Por isso te agradeço de forma sincera e de coração a mudança que o programa Target realizou na minha vida. Para mim foi a transformação de um sonho impossível num objetivo concreto. Bom, pessoal, vocês viram aí o depoimento da Keiko e perceberam como que uma ferramenta simples e bem orientada pode ajudar alguém a sair de um patamar, de um sonho, de algo que gostaria que fosse realizado para realmente uma meta de resultado. Algo que tem um planejamento, algo que tem um teto, algo que tem um mínimo e algo extremamente factível. Eu espero que você faça proveito dessa ferramenta, você já recebeu a ferramenta e espero você amanhã. Hoje a gente falou sobre metas de resultado, amanhã a gente vai falar sobre metas de ação, amanhã eu vou trabalhar um outro case, numa outra área, para te dar uma visão ainda maior sobre aquilo que pode te ajudar a ficar mais perto da sua meta e do seu alvo. Para finalizar o dia de hoje, eu gostaria que você entrasse aqui embaixo desse vídeo, tem um formulário onde eu gostaria que você avaliasse se o que a gente conversou hoje foi relevante ou não para você. E você vai me ajudar a melhorar a cada dia. Como você percebeu hoje, você aprendeu uma ferramenta valiosa e uma ferramenta que transforma vidas. Amanhã você vai aprender o segmento, a próxima fase dessa ferramenta, que é a Target 4. E eu espero você amanhã para que você consiga cada dia estar mais perto da sua missão de vida. Vem!